Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Como está o teu coração? O Espírito Santo diz nas Escrituras Sagradas, o Espírito de Deus. Olha, se cremos que o Senhor Deus é o autor da Bíblia, que foi inspirada por Ele, tudo muda de figura. Tudo muda, tudo clareia. Essa é a verdade, porque Jesus ilumina a vida de qualquer pessoa, ainda que esteja nas mais densas trevas. Mas então, bem, nós estamos falando sobre viver sem ansiedade. É possível? Falamos sobre o caso de Abraão. Imagina chegar aos 75 anos, casado, a mulher estéril, e o Senhor Deus veio e falou com ele que ele seria pai, de uma nação poderosa, de muitos povos, de muitas nações, na verdade, muitas nações. E ele não duvidou. Alimentou o seu espírito, alimentou a sua fé. Agora, imagine, crer na palavra de Deus a despeito de tudo o contrário na realidade. Casado com uma mulher estéril. Entra ano, sai ano e nada. Entra ano, sai ano e nada. E vai. E interessante que quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor Deus voltou a falar com ele. Escute o que Deus falou com ele. Olha só. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque agora vamos fazer uma oração entrando na presença de Deus com uma oração de agradecimento. Queridos, a comunhão com Deus é pessoal. Isso é muito íntima, é coisa do coração. Muita gente abre a boca e fala que crê em Deus, mas não crê na palavra dele. Então vamos lá, então cada um crê do seu jeito, ou do jeito que grupos apresentam, que a sociedade apresenta, ou do próprio jeito. Mas Jesus veio e trouxe a palavra de Deus. Ele é a palavra. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, entrando em Tua presença neste momento, iniciando aqui graça sobre graça, juntamente com os amigos, companheiros de fé, alguns irmãos em Cristo, e, Senhor, todos nós que gostamos de ler, de ouvir a Tua palavra, cremos sim que a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor, são as Tuas palavras, os Teus ensinamentos, palavras de poder, palavras que curam, palavras que abençoam, palavras de ensinamentos, como também as Tuas ordenanças. Pai, nós agradecemos. Graças damos de todo o nosso coração, porque desde o ar que respiramos, nós cremos, Senhor, pois tudo que existe foi criado pelo Senhor, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, como o Senhor se mostrou a Abraão. Ele ainda não era Abraão, o Senhor ainda não havia mudado o seu nome. E o Senhor disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós cremos que o Senhor é o Criador dos céus, da terra, deste imenso universo. Por isso, Senhor, estamos aqui para te ouvir. E crendo e agradecendo, agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, por toda a boa dádiva, pelo que vem do Senhor, pela tua graça imensurável, pelo teu imenso amor. Pai, nós agradecemos sim, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Então, queridos,
Olha, nem Deus obriga o ser humano a acreditar nele, não é? É interessante, né? Verdade. Você vê que Jesus andou aqui na terra e ele ia de cidade em cidade, diz a palavra de Deus, de cidade em cidade, lugar em lugar, mas muitos não criam nele. Muita gente não cria. Falamos ontem, Jesus nasceu em Belém, Belém da Judéia, a menorzinha das cidades da Judéia. Foi criado em Nazaré, que era a cidade mais pobre do povo judeu, de toda a região. E, no entanto, foi criado ali e aos 30 anos, quando ele inicia o seu ministério terreno, de ensinamentos, de curas, de libertações, expulsando demônios e ensinando as pessoas a viverem com Deus, ensinando as coisas, todas as coisas da vida espiritual, da vida material, bom, enfim, conforme o Senhor Deus havia dito. Muitos que foram criados, muitos ali em Nazaré, não creram nele. Diziam assim, é o filho do carpinteiro. Então, esse já é um começo. A forma como a pessoa ouve a palavra, como ela vê, como ela enxerga, não é, a palavra de Deus. Porque enquanto não parar para ouvir e abrir o coração, não tem como haver a comunhão com o Espírito Santo. É assim que a palavra de Deus nos diz. Então falávamos sobre Abraão. Então Deus, o Senhor Deus, ele falou com Abraão que ele seria pai, aqui no capítulo 15 de Gênesis, diz, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, ou seja, Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ou seja, Senhor, quem administra aqui a minha casa é o Eliezer, ou seja, ele posso chamar de filho. Aí Deus disse para ele, aí ele disse mais, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ou seja, vamos lá, então se o Eliezer, que é o mordomo, tiver um filho, ele casa, tem um filho, então esse filho eu vou criar como filho. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Aí diz a palavra, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Aqui está um ponto básico, um ponto de base mesmo, de estrutura, para quem quer uma ação de Deus na sua vida. Pela palavra, queridos. Abraão teve que ouvir a Deus. Nós temos que ouvir a sua palavra. Então, quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é falada, ministrada, vai depender da forma como o coração de cada um recebe. Abraão, diz a palavra de Deus aqui, logo no final, diz assim, olha só, e creu ele no Senhor, e foi-lhe isso imputado por justiça. Então, a própria palavra de Deus diz que ele creu, porque Deus examina o coração. Ele sabe quem crê e quem não crê. Ele sabe quem diz que está crendo, mas lá no fundinho do coração tem aquela dúvida, aqueles receios, aquela inquietação, aquela turbulência. Porque ouvir a palavra de Deus, multidões hoje escutam. Países como, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um dos países que mais cresce no conhecimento da palavra de Deus no Evangelho. Muitas pessoas realmente leem a Bíblia, acreditam.
Mas veja bem, para crer num milagre, num suprimento, numa resposta de oração, é claro que é necessário, acima de tudo, é o coração. Antes de qualquer coisa. Aí, veja, quando Abraão estava com 99 anos, como falamos no início do programa, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus se mostrou a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Bem, anda em minha presença, pois é, queridos. Não é aquela coisa de, né, uma vez por ano, uma vez por mês. Há cristãos que só ouvem a palavra. Ah, mas eu leio a minha Bíblia. Mas vamos ver o que a palavra de Deus ensina. Essa é a base é essa. O que a palavra de Deus nos ensina? Se eu quero viver sem ansiedade, se eu quero viver sem preocupação, principalmente quando são pessoas extremamente ansiosas, vamos entender, vamos aprender a viver sem ansiedade. Mas com quem nós vamos aprender? Com o nosso Criador. Então, ninguém melhor que o autor de uma obra para explicá-la, para conhecê-la. Ninguém melhor que o autor. Ora, se cremos que Deus nos criou, e a palavra de Deus garante isso, se cremos que Jesus Cristo andou aqui na terra como homem, e como homem ele viveu em comunhão com Deus, por que nós vamos viver sem essa comunhão, ou seja, longe de Deus? Mas é difícil assumir, né, queridos? Todo mundo que crê em Deus, a maioria bate no peito e bate forte e diz: eu tenho Deus. Eu tenho Jesus. Mas de que forma? Como? Que tipo de comunhão? Vamos lá. Eu me apresento a Deus, eu ouço a palavra dele. Vamos entender o que está escrito. É por isso que Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz: conhecereis a verdade. Mas onde está a verdade? Em Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então você vê Abraão com 99 anos, Deus volta a falar com ele e diz assim para ele: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Então Abraão teria que aprender com Deus a ser perfeito. Precisaria ser aperfeiçoado. Queridos, a natureza terrena é muito forte. Então, quando a pessoa tem um coração inquieto, ansioso, as turbulências da vida, as coisas contrárias, ou a atmosfera pesada, os problemas, as lutas, contrariedades, como fica o coração? Então, o Senhor Deus, Ele ensina que o nosso coração tem que estar disponível para Ele encher de paz, do seu poder, da sua sabedoria. Aí a mente começa a trabalhar. Ah, mas aí os meus pensamentos, tem gente assim, quando eu bato a cabeça no travesseiro, minha cabeça fica a 1000 por hora de tantos problemas. Aí nós temos de ir à palavra novamente e ver o que Deus fala sobre os pensamentos. Ah, mas se eu não pensar nos meus problemas, nas coisas que eu tenho de fazer, como é que eu vou conseguir resolver? Aí o mesmo Espírito de Deus, com amor e carinho, ele diz assim: aquietai-vos, acalma o seu coração. Aí ele diz, vamos lá,
Vamos aprender a viver um dia de cada vez, ou seja, cada dia. Vamos aprender a viver cada dia. Chega segunda-feira, é início da semana de trabalho. Domingo abre a semana. Eu costumo dizer que domingo nós temos pelo menos 3 razões fortíssimas, tá? 3, para nos apresentarmos a Deus e oferecer a Ele um culto no domingo. Por quê? Bom, o domingo é o primeiro dia da semana. É o dia que abre a semana. E domingo é o dia em que nós cristãos adoramos a Deus. Você lembra que o Josué conseguiu que o tempo parasse? Ele conseguiu. Por uma oração poderosa de fé, uma determinação, uma intimidade com Deus, na verdade, Deus segurou a rotação da terra. O sol não saiu daquele lugar, daquela posição. A lua não apareceu. Então, como o dia esticou, ele conseguiu, com a luz, vencer a guerra. Claro que isso é um entendimento de vencer uma batalha, uma guerra, pela luz de Deus. A luz da palavra. O poder de Deus. O poder que vem do alto. Olha, queridos, às vezes há momentos que, se não houver uma entrega de um problema sério na mão de Deus, de uma oração séria, de uma fé séria, de acreditar mesmo, o barco naufraga. Então vamos lá. Então, quando Abraão estava com 99 anos, Deus foi a ele para dizer: Abraão, anda em minha presença. Mas Deus se apresentou. Você vê que é muito interessante isso, que Deus diz assim: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Deus está dizendo: Abraão, não pare de ouvir a minha voz, a minha palavra. Claro que Abraão não tinha uma Bíblia para se pautar nela e viver aqui na terra, né, em plena comunhão com Deus. Eu costumo dizer que nós cristãos deste século XXI somos muito privilegiados, porque quanto mais vai apertando o cerco dos problemas da vida, mais buscando a Deus, Deus abre a palavra, ilumina mais, Ele amplia o conhecimento de quem busca. E falávamos sobre os pensamentos, a turbulência de pensamentos. Deus também nos dirige sobre o modo de pensar. Temos que buscar ninguém melhor do que Deus para conduzir a sua criação, para cuidar daquilo que Ele criou. Então, se perguntar, é possível, ouvindo a palavra de Deus e verdadeiramente se lançando na fé pela palavra? Sim. Então, a primeira razão que eu dou para que se ofereça um culto no domingo é: domingo é o primeiro dia da semana, precisamos buscar a Deus para iniciar a semana com aquele alimento que recebemos, aquela mensagem que falou ao nosso coração, aquela direção que Deus nos deu. O domingo é o dia do Senhor. Como disse então, desde que o Josué conseguiu parar o tempo, o sábado deixou de ser sábado. Isso é óbvio. Nós cristãos adoramos a Deus no primeiro dia da semana. Então, o domingo do Senhor, o domingo é o primeiro dia da semana, e domingo é dia de ação de graças, dia de louvor e adoração a Deus. Quando você começa a buscar a Deus, a servir a Deus, a buscar o Espírito de Deus, a unção de Deus, a virtude desce. Tudo começa a mudar. É aí que as coisas começam a mudar. Nós vamos ouvir uma chamada, porque hoje ainda é terça-feira e temos uma escola bíblica na quarta-feira. Escola bíblica, queridos, para aprendizado da palavra, aprender a palavra, como entender a palavra, como ler a palavra, o que é isso e por assunto, né? Estamos falando como
estamos falando de viver sem ansiedade. Como é possível? Uma mudança completa por dentro. Uma tremenda lavagem no nosso interior, tirando as turbulências, a inquietação, as angústias. Mas só Jesus sabe fazer isso. Vamos lá? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem. Então, como vimos no início do programa, as turbulências do coração elas roubam a qualidade de vida. Porque de que adianta uma pessoa ter muitos bens, muitas coisas e viver sempre apavorada? Vamos lá, muito turbulenta, muito inquieta, muito ansiosa, muito assustada. Vai resolver o quê? Pensa direitinho. Na verdade, vai viver como? Como é que está vivendo? Pois é, a qualidade de vida começa no coração, transborda na alma, numa mente tranquila, numa confiança em Deus. Claro que viver com responsabilidade. Queridos, imagina, Jesus saía de cidade em cidade, ensinava, dando ensinamentos, curando os enfermos, expulsando demônios. Olha, era um desgaste que não é uma brincadeira. Fisicamente falando, é desgaste. Imagina, diz a palavra que Jesus acordava cedo, às vezes ainda escuro, procurava um lugar para orar. Então vamos a essa realidade. Então Jesus, ele trouxe ensinamentos e há possibilidade tremenda, claro, é escolha. Quero aprender a viver com Jesus. Quero viver sem ansiedade, sem desespero. O que eu tenho de fazer? Abrir meu coração. Jesus falou com Nicodemos, um mestre da lei. É necessário nascer de novo. Ou seja, ter um coração novo dentro do peito. Jesus não falava do órgão cardíaco. Falava do lugar das emoções. Lugar que muitas vezes fica tão sobrecarregado que mexe com a vida toda. E agora chegou o momento da oração. Vamos falar com Deus? Vamos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento nós unimos a nossa fé, eu com os amigos, companheiros de fé, irmãos em Cristo e cada um, Senhor, que está ouvindo a Tua palavra. Senhor, o Senhor ensina a vivermos nesta terra sem ansiedade, porque o Senhor é um Deus abençoador, o Senhor é provedor e feliz é quem consegue crer no Senhor. Como o Senhor diz, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Vem então com a Tua bênção. Pai, com Tua mão suave e poderosa, vem ajudar, Senhor, a tirar a ansiedade do coração, as inquietações, essas tantas turbulências que tiram, que roubam realmente a qualidade de vida. Que a Tua paz encha cada coração. Na verdade, que o Senhor encontre o coração de cada um aberto, bem aberto para o Senhor. Crendo, Senhor, na Tua preciosíssima palavra, esse tesouro tão maravilhoso. Como Abraão ouviu o Senhor disse a ele,
quando ele estava com 99 anos, o Senhor o alertou, dizendo que ele deveria andar na tua presença. O Senhor disse: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Pai, sabemos que a perfeição, ela é do Senhor. Só com o Senhor é que podemos aperfeiçoar, Senhor, a nós mesmos, ou sermos aperfeiçoados e aperfeiçoar o nosso modo de vida. Viver sem ansiedade, com o coração tranquilo, confiante no Senhor. Sabemos que para isso é necessário, Pai, ouvir a Tua palavra cada dia e levar uma vida de oração, porque problemas surgem todos os dias, Senhor. E então devemos entregá-los ao Senhor. E este é o momento, Pai. Receba o problema que cada um entrega ao Senhor. Os problemas, Senhor, do próprio coração. O medo. Senhor, a angústia. Pai, como também, Senhor, a mente tão cheia de preocupações. Que a ansiedade, Senhor, tem tirado o sono. Vem agora, Senhor, e move a Tua mão poderosa. Vem agora, Jesus. Derrama, Senhor, da unção, do bálsamo do Teu Espírito Santo, que traz conforto e paz ao coração. O Senhor é quem dá o refrigério. O Senhor é quem dá o alívio. O Senhor é quem enche o coração de paz. Cremos nisso, Senhor. Por isso entregamos em Tuas mãos. Senhor Jesus, abençoe a cada um. Senhor Jesus, tome cada um pela Tua mão poderosa. Dá, Senhor, dê os livramentos, dá dos Teus cuidados e dá a Tua bênção. Pedimos e agradecemos em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. Chegamos então ao final de mais um programa Graça sobre Graça, que vai ao ar aqui pela Rádio Metropolitana do Rio, de segunda a sexta. Temos o nosso Facebook, facebook.com/Gorete Moura Oficial. Estamos no YouTube e Deus abençoe você rica e abundantemente. Muita paz no seu coração. Lembrando que estamos aqui no Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, número 1120, bairro de Irajá, com a bênção de Deus, em nome de Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.